Esse é o nosso novo quadro Cozinha Terapia. Nada melhor do que a gente começar a aprender como fazer esse pão doce maravilhoso de goiabada. Primeiro você vai adicionar 200 ml de leite integral e um sachê de fermento biológico seco, daqueles especiais para fazer pão. E também uma colher de açúcar e meia xícara de farinha de trigo. Essa primeira parte que a gente está fazendo é a nossa esponja. É ela que vai ajudar no crescimento e no desenvolvimento do nosso pão. E aí você mistura bem e deixa descansar por 15 minutos. Em um outro bowl você vai colocar 4 colheres de manteiga ou margarina, o que você preferir, 2 colheres de açúcar e também 2 ovos. Você pode misturar isso aí muito bem e adicionar a farinha de trigo aos poucos. Nessa segunda parte a gente vai usar 2 xícaras e meia de farinha de trigo. E aí eu vou deixar ir batendo devagarinho até a massa começar a se misturar. Depois de um tempo, você pode ver que minha massa já tá juntinha. E aí eu vou adicionar a nossa esponja que ficou descansando por 15 minutos. E termino de adicionar o restante da farinha que eu usei. Agora você vai deixar essa massa bater bem. Pode ser na batedeira ou misturar na mão mesmo. Você vai deixar ela sovar bem até ficar assim, ó, toda solta do bowl da batedeira ou da bancada que você estiver usando, e ela não grudar nas suas mãos, tá? Isso é muito importante. Aí você vai enfarinhar a sua bancada e colocar a sua massa, ó, como ela tá super homogênea já, bem solta, e a gente vai bolear. Como é que é isso? É misturar a massa e deixar ela uniforme, para que ela cresça uniforme. Você vai ver aí que eu vou amassar ela bem de um lado do outro e vou formar uma bolinha. E olha o movimento que eu faço com as minhas mãos. Na parte de baixo eu vou pressionando bem para que ela fique fechada e o ar cresça uniformemente conforme ela vai descansando. Ó, modelei a minha massa, eu não fico mexendo muito, coloco ela no bowl e deixo ela aí descansando por mais meia hora. Você pode colocar num lugar quentinho. Conforme a nossa massa vai fermentando, eu vou aproveitar para untar a minha forma. Nesse caso, eu estou usando 2 formas, uma de cupcake e uma forma comum com furo no meio, que a gente sempre tem em casa. Essa com furo no meio, eu vou colocar um pouco de açúcar para deixar o nosso pão também com uma crostinha de açúcar em volta. Isso é bem legal. Depois de meia hora, nossa massa já cresceu e já desenvolveu bem. Agora eu vou abrir ela com muito cuidado numa bancada já enfarinhada. Vocês vão ver que eu vou jogar um pouco de farinha por cima da massa e vou começar a abrir. Aqui eu usei um rolo, mas você pode usar uma garrafa ou qualquer coisa que sirva para fazer isso também, ó. Eu vou abrir a minha massa e sempre girando ela para que ela abra uniformemente e não deixe ela rasgar. Aí eu vou abrir ela bem, ó, na espessura de meio dedo. Ela ficou um pouquinho mais grossa, mas ela pode ser um pouquinho mais fina. E aí eu vou usar um cortador, seja um copo ou um cortador que você tem mesmo em casa, redondinho, e vou encher ela de círculos. Vocês vão ver que eu vou fazer as 2 opções e aí você vê o que você tem em casa para fazer a mesma coisa. Tiro o excesso e guardo o excesso dessa massa. Eu vou fazendo isso, todos esses círculos, até acabar com toda a massa. Aqui eu vou usar meu recheio, que como eu falei pra vocês, é goiabada. Eu cortei assim em cubinhos e eu vou fechando, ó. Eu vou recheando meu pãozinho e fechando bem. Vocês podem ver que eu pressiono bem o meu dedo embaixo e de novo vou fazer aquele movimento com as mãos de fechar bem a nossa massa para o ar não escapar. E eu vou fazendo isso com toda a minha massa, várias bolinhas. Para quem perguntar, aqui eu usei uma barra de goiabada, uma daquela inteira, deu para fazer esses 2 pães, tá? E aí eu vou preencher as minhas formas, tanto a de cupcake, olha como ficou fofo, e a nossa forma com um buraco no meio. E eu vou jogar várias bolinhas, uma em cima da outra, e agora eu vou deixar ela fermentar por mais meia hora. Aí ela já cresceu e agora eu vou pincelar uma gema de ovo com leite por cima para deixar a nossa massa dourada quando ela for ao forno. Pincelo as 2 e levo ao forno por cerca de 25 minutos a 180 graus. Depois de assado, olha só como o nosso pão ficou super fofinho, bem redondinho.
Esses ficaram parecidos realmente com um cupcake e a outra ficou tipo uma trança. Olha como as nossas bolinhas ficaram lindas. Elas se uniram e ficaram um pão só. Aqui eu tô cortando um pra você ver e olha isso, gente, quentinho, num café da tarde para receber uma visita. Isso é simplesmente maravilhoso. E esse foi o nosso Cozinha Terapia de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal.